Olá pessoal, então hoje nós vamos iniciar um novo tópico, tá? Esse novo tópico, ele basicamente está assentado, ele está todo definido em torno de uma lei que a gente chama Lei de Indução de Faraday, tá? Eu cheguei a falar um pouquinho sobre o Faraday numa das aulas passadas. Faraday era não era nem um físico, ele era um experimental fantástico, ele não tinha formação, ele não tinha uma educação formal, né? Ele era um autodidata. E ele fez grandes experimentos aí nessa parte de eletricidade e magnetismo e deu contribuições importantíssimas para o desenvolvimento da área, né? E ele não tinha muito conhecimento matemático, então ele dependia de outras pessoas para traduzir, né, matematicamente todas aquelas conclusões que ele obtinha de seus experimentos. Tá? Mas a lei de indução de Faraday, a gente pode discutir ela, ou fica melhor a gente discutir ela, pensando em dois experimentos. Tá? Vamos pegar aqui um experimento 1, tá? Vou chamar de experimento 1. E aí a gente olha, né, para o que vai acontecer nesse experimento 1, para as conclusões que a gente consegue tirar desse experimento, e aí a gente começa a analisar aí a correlação de uma coisa com a outra. Então, olha só. No experimento 1, eu vou pegar um fio, tá? Vou pegar um fio aqui, ó, uma bobina, tá? Então, eu tenho um círculo condensado de fios, várias voltas, né? Aqui eu estou desenhando uma só, mas na verdade isso daqui pode ter várias voltas, né? N espiras. Aí, o final desse fio aqui, eu vou conectar ele num aparelhinho que é o amperímetro, que a gente já discutiu aqui, que é o responsável para medir a corrente elétrica. Tá? E o experimento que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chegar nessa minha espira e vou colocar aqui próximo dela um ímã. Esse ímã aqui tem polo norte, polo sul. Tá? E aí você sabe que essa espira... essa barra magnética ela é responsável por gerar no espaço ao seu redor um campo magnético. Então vai estar passando aqui pela espira um campo magnético B, tá? Campo magnético B. Esse campo ele dá a volta, sai do norte e entra para o sul. Okay? E aí nós podemos observar, né, algumas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte: o ímã, ele estando inicialmente parado, certo? Ele estando inicialmente parado, não há nenhum efeito sobre a espira. Que efeito seria esse? Se eu estou medindo corrente, a corrente elétrica que aparece ali é nula, não existe. Okay? Só que tem um detalhe: quando eu coloco esse ímã em movimento, tá? O ímã se movimenta, essa corrente ela deixa de ser nula e ela passa a exibir um valor diferente de zero. Então, se eu faço com que esse ímã, por exemplo, se aproxime daqui, ó, tá? Se ele se movimente, eu faço isso daqui, ó, certo? Eu percebo que surge uma corrente no meu circuito. E finalmente, né, depois que eu aproximei esse ímã, depois que eu movimentei ele e ele parou novamente, então o ímã parado novamente, é como se eu voltasse ao estado original, tá? Essa corrente que havia surgido no circuito, ela cessa e volta a ser zero. Então eu tenho esta situação para quando eu estou com um movimento relativo entre o ímã e a espira, e esta situação aqui, ó, sempre que o ímã está parado. Então, o que acontece? Uma coisa bastante interessante também é que esse movimento aqui, ó, quanto maior for esse movimento, maior é a corrente que a gente vai observar, tá? Então, quanto maior o movimento, o que quer dizer isso, maior movimento? Quanto mais rápido eu fizer essa variação, né, maior será a corrente que eu vou observar no meu circuito, tá? Então tem uma relação aí entre a rapidez com a qual eu aproximo esse ímã da minha espira, certo? Então tá.
Aí, agora, uma das coisas curiosas que surge é o seguinte. Eu posso fazer esse movimento aproximando ou eu posso fazer esse movimento afastando o ímã. E o bacana é que vai surgir efeitos contrários nesse sistema, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Vou desenhar só a espira aqui fechada, tá? Vou desenhar o meu ímã aqui, tá? Norte, sul. E vou desenhar aqui outra espira, ok? E o meu ímã aqui, norte e sul, ok? Então tá, então eu tenho as minhas linhas de campo que permanecem na mesma direção, ok? Elas permanecem assim, ó, certo? Então aqui eu tenho o meu campo magnético B devido ao ímã, ok? Só que em nenhuma situação eu aproximo, ok? Na outra situação eu afasto, tá? Então isso daqui é aproximação, isso daqui é afastamento, certo? Então beleza, tem essas duas situações para o meu ímã. E aí eu vou perceber duas coisas curiosas. Quando o ímã se aproxima da espira, eu percebo que a corrente, né, a agulha aqui do meu perímetro, ela deflete para um lado. Quando o ímã se afasta, ela deflete para o outro. Isso eu estou supondo que o movimento ele é o mesmo, tá? A barra magnética é a mesma, só estou fazendo um movimento diferente. Eu faço isso daqui, ó. Imagina que aqui está a minha espira, eu faço isso aqui, ó. Aproximo e afasto, tá? É o mesmo movimento, mesmo tudo. A única coisa que muda é esse sentido de aproximação ou afastamento. Então daqui, isso daqui me faz pensar que existe uma resposta do meu sistema, da minha espira, que depende desse movimento de aproximação e de afastamento, e além disso depende também se esse movimento ele é maior ou menor, se ele é mais rápido ou menos abrupto, tá? Então isso é um negócio bastante curioso, né? Isso daqui é respondido, na verdade, devido a esse fenômeno de indução que eu quero discutir com vocês, tá? Que é o seguinte: esse fenômeno de indução ele está associado a uma resposta do sistema que tenta minimizar essa perturbação causada pelo campo, tá? Então o que acontece? Aqui vai entrar uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, que é o que a gente chama de lei de Lenz, tá? Mas eu vou descrever ela depois, eu só vou explicar aqui, tá? Então vamos prestar atenção no que vai acontecer. Quando eu estou aproximando, essa espira aqui ela tem uma área A, tá? Ela tem uma área A. E a quantidade de linhas de campo que passa por essa área é a mesma nos dois casos, certo? Então o campo B que passa pela área é o mesmo. Estando em movimento, como esse B ele muda com a distância, né? A gente sabe que esse B ele tem uma dependência com a distância. O que vai acontecer? À medida que eu me aproximo, neste caso aqui, o B ele está aumentando, né? A magnitude do B está aumentando e ele está passando por essa área. Quando eu estou me afastando, a magnitude do B está diminuindo e ele está saindo dessa área, vamos pensar assim. Então o que acontece? O que acontece sempre é um efeito associado a tentar diminuir essa perturbação, tá? Então o que acontece é o seguinte: qual que é a perturbação que está acontecendo? A perturbação que está acontecendo é esse campo passando pela minha área, tá? Então, para eu diminuir essa perturbação, o que eu tenho que fazer é criar um campo que seja oposto a essa perturbação, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Se essa perturbação aqui ela faz o campo aumentar com o tempo, né? Isso daqui o campo está aumentando com o tempo, eu preciso colocar um campo contrário a esse daqui. Precisa aparecer um campo desse jeito aqui, ó. Quer ver? Uma outra cor aqui. Precisa aparecer um campo aqui, ó, tá? Que seja contrário a este campo magnético, tá? A esse daqui, ó, tá? Então esse daqui é um B que a gente chama de B induzido, certo?
que o intuito dele é tentar minimizar essa perturbação que aparece na minha espira. Tá? Esse B induzido ele está associado à corrente que aparece no sistema. Por quê? Porque a gente sabe que uma corrente elétrica passando por um fio, ela é capaz de gerar um campo magnético. Então, essa corrente que aparece na minha espira aqui, ó, quando eu faço esse tipo de experimento, ela nada mais é do que uma resposta do sistema para gerar um campo induzido para tentar minimizar essa perturbação que este B do ímã causou. Tá? Então, o que acontece? Se o polo norte está se aproximando, né, a corrente que vai surgir ela vai tentar colocar um campo contrário para diminuir esse aumento do campo que sofreu dentro da área da espira. Então, esse B contrário está nessa direção e ele vai obedecer a regra da mão direita. A corrente que vai ser gerada nessa espira, imagina que essa daqui é a minha face que está para fora do papel e essa face está lá para trás do papel, tá? Ela vai surgir nesse sentido, ó, no sentido anti-horário, para tentar diminuir esse efeito aqui. Então, aqui, ó, né, o I é anti-horário. Anti-horário, certo? Ela está aqui, ó. Aparece uma corrente I induzida. Esse I aqui é induzida, tá? Induzida no sentido anti-horário, para tentar minimizar esse efeito aqui, tá? Agora, quando eu estou afastando, o que está acontecendo? O campo que está passando por esse sistema, ele está diminuindo ao longo do tempo. É como se ele estivesse saindo da espira. Como ele está saindo da espira, eu preciso colocar um campo contrário, certo? Colocar um campo nesta direção aqui, ó, para fazer com que essa diminuição ela seja menos sentida. Então, ele coloca um campo induzido, né, um B induzido, nessa direção. Para o campo induzido estar nessa direção, a corrente agora ela está no sentido horário. Tá? Então, eu tenho uma corrente que passa por aqui. Ó. Isso daqui seria o meu I induzido. Tá? Então, o I induzido ele é horário. Tá? Então, qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera é que a corrente que é induzida na espira, ela tem um sinal tal que o campo produzido por ela se opõe ao fluxo que induz a corrente. Porque perceba, eu não estou interessado necessariamente aqui na magnitude de B, tá? Mas eu estou interessado nessa passagem de B pela área. Então, isso daqui está associado diretamente, né? O que interessa nesses efeitos aqui é o nosso fluxo de B no tempo. É essa perturbação aqui, ó, que é geradora da corrente elétrica que a gente observa na nossa espira. Tá? Então, eu tenho esse efeito bastante interessante nesse nosso experimento. E é de se esperar que quando a gente inverta os polos desse ímã, a gente observa o sinal contrário. Se aqui fosse o sul se aproximando, né, o campo estaria nesta direção, correto? Campo. Vamos fazer esse desenho. Vamos fazer esse desenho. Vamos fazer aqui, ó. Cadê? Vou fazer esse desenho aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então eu tenho o meu ímã que agora ele está fazendo isso aqui, ó. Sul-norte. Sul-norte, tá? Então nesse daqui eu aproximo, certo? Nesse daqui eu afasto. Então vamos olhar o que está acontecendo. Agora o meu campo ele tem a mesma cara aqui, ó, só que agora ele está entrando na espira, ó, tá entrando. Aqui também, certo? Então ele está entrando na espira, certo? Então esse daqui é o meu B, esse daqui é o meu B, certo? Então veja só, quando eu estou aproximando, o número de linhas de campo que está entrando na espira está aumentando, certo? Porque eu aumento à medida que eu me aproximo do ímã. Tá? Então está entrando mais linhas de campo na espira. Para eu diminuir esse efeito, que cor que eu usei no outro? Esse aqui. Para eu diminuir esse efeito, esse aqui.
Para eu diminuir esse efeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um campo que seja contrário, que seja isso aqui, ó. Pá, pá e pá. Que esteja nessa direção aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu B induzido, tá? Se o meu B induzido é desta forma, né? Ó, o campo está aqui, a corrente agora, ó, ela é no sentido horário, né? Então, o I agora, o I induzido, é horário, certo? E aqui mesma coisa. Aqui, como eu estou afastando, o B que estava entrando está diminuindo. Então, eu preciso colocar um B a mais ali, ó, para parar essa diminuição tão abrupta. Eu teria que ter um B nessa direção aqui, ó, certo? Então, esse daqui seria meu B induzido, certo? Esqueci a setinha aqui. E aí, a minha corrente ficaria como? Se o B induzido está para cá, a minha corrente agora está no sentido anti-horário. Então, meu I induzido é anti-horário, certo? Então, eu tenho essa situação que, olha só aqui, ó, que ela é, né, é complementar a que eu havia proposto anteriormente, certo? Eu tenho essa situação aí, ó, ok? Então, a resposta que eu tenho para essa perturbação das linhas de campo é uma resposta que tenta minimizar esse efeito. Isso daqui que a gente está observando é o que a gente chama de indução. Nós estamos induzindo uma resposta do sistema em função de uma perturbação qualquer. Essa corrente que a gente está olhando é a corrente induzida. É a corrente induzida. E essa corrente ela só existe porque aparece no circuito uma força eletromotriz que a gente chama de força eletromotriz induzida, tá? Então aparece um E esquisito ali, né, que é responsável por pegar essas cargas elétricas que estão distribuídas no meu condutor e fazer com que elas se desloquem, tá? Bom, então tá legal. Então eu tenho essa situação colocada. E essa situação que está sendo proposta aqui é o que a gente chama de lei de Faraday, tá? Já deixei escrito aqui para não tomar tanto tempo escrevendo. Que ela fala o seguinte, ó. Uma força eletromotriz, ela é induzida na espira quando o número de linhas de campo magnético que atravessam a espira está variando. Então, necessariamente, eu preciso ter essa variação. O ímã ele precisa estar no processo de movimento. Ele tem que ter movimento relativo entre o ímã e a espira. Se ele está parado antes ou se ele para depois, essa força eletromotriz ela cessa, tá? E um detalhe importante, o número de linhas em si não importa, mas sim a taxa de variação. Olha só, o dB/dt, tá? Se eu tiver um B, se eu pegar aqui, ao invés de eu colocar um ímã, colocar 2, 3, 4 ímãs, obviamente o número de linhas de campo ela vai aumentar aqui dentro, certo? Mas se o movimento relativo for muito pequeno ou muito fraquinho, né, muito baixo, a resposta que eu olho, a corrente, ela também será baixa. Então não adianta eu ter simplesmente um campo magnético intenso. Eu posso provocar o mesmo efeito com um campo magnético menor, desde que o meu movimento ele seja mais abrupto, ele seja mais rápido, tá? Então tá. Então eu estou interessado nessa taxa de variação aqui, ó, dB/dt, tá? dB/dt. E eu tenho associado a isto, né, a lei de Lenz. A lei de Lenz ela fala o seguinte, ó. Vou anotar aqui, ó. Lei de Lenz, tá? Lei de Lenz. Essa lei também é bastante importante pra gente, tá? Ela fala o seguinte, ó, que a corrente induzida que aparece ali, ela tem um sinal tal que, o que isso quer dizer sinal? Um sentido dela, tá? Tal que o B induzido, tá, pela corrente, ele se opõe
ao fluxo do B, tá? Que induz, do B do ímã, que induz a corrente. Certo? Então essa é a nossa lei de Lenz. Ok? Aí acontece o seguinte. Existem várias formas para a gente pensar essa perturbação do fluxo do campo magnético. Antes de anunciar ela, eu quero propor um segundo experimento. Tá? Então, experimento 2. Ok? No experimento 2, a gente vai fazer o seguinte. No experimento 2, eu tenho uma bobina aqui, okay? E ela vai lá ligada no nosso amperímetro, okay? Essa daqui é minha bobina 1, e eu tenho uma outra bobina que está aqui, ó, tá? Que ela vai ser ligada a uma fonte de tensão, tá? Então ela está ligada aqui, mais ou menos. Na verdade, faltou desenhar um dispositivo aqui, que é um dispositivo liga-desliga, tá? Uma chave que eu vou chamar de chave S, tá? É um interruptor, ok? Daqui é minha bobina 2, tá? E aí funciona o seguinte: quando o meu interruptor está fechado, aparece uma corrente nessa bobina. Quando eu abro o meu interruptor, cessa a corrente nessa bobina, tá? Então tá, então vamos pensar agora o que vai acontecer. Vamos observar o que vai acontecer, tá? Então acontece o seguinte, ó. A primeira coisa, certo? O S, ele fecha, certo? Quando o S fecha, uma das coisas que vai acontecer imediatamente é que aparece uma corrente, que eu vou chamar de corrente induzida já, tá? Em 1, na bobina 1, ok? E aí depois o que acontece? Se a S ela fica fechada por um tempo, certo? Se a S fica fechada, acontece o seguinte, que essa I induzida que a gente tinha observado assim que fechou a S, ela cai a zero. Tá? Ela desaparece. Então ela deixa de existir. Desaparece. Ok? Desaparece. E depois, num terceiro momento, né, eu abro a S. S abre. Eu tiro a corrente que está passando por essa espira, certo? Nessa situação, aparece novamente a I induzida, certo? Em 1, só que com uma característica interessante. Sentido dela agora é oposto ao observado aqui nesse primeiro item, tá? Em I, ok? Então tá bom. Então olha só que coisa curiosa, né? Quando o I aparece, olha só, na 2, tá? A corrente que existia inicial na 2, ela era igual a 0 e ela passou a ser I0. Então, ou seja, variou a corrente nessa espira. Tá? Quando a S ela permanece fechada, essa I que tem na espira, ela é uma I0 e ela é constante, ela não muda. Tá? Quando a S abre, o que acontece é que a I inicial, que era I0, ela vai para um I final igual a 0. Tá? Isso daqui, ó, na bobina 2, tá? Pensando na 2, na 2, na 2, ok? E aí na 1 ela vai responder dessa forma. Por que isso acontece? Acontece o seguinte:
A gente sabe que uma corrente elétrica ela é capaz de gerar um campo magnético. Então, enquanto existe uma corrente aqui que eu vou chamar de I0, aqui vai estar passando um campo magnético. Deixa eu ver o sentido do campo, tá? Ó, vamos achar que isso daqui é a parte de trás da espira. Então, se a corrente está fazendo isso aqui, o campo está nessa direção, tá? Então, tá bom. Então, tá o campo aqui, ó. Certo? Está fazendo isso aqui, ó. O B aqui, tá? Então, ele está fazendo isso aqui, ó. Pega a espira aqui e o campo ficou nessa direção. Então, tá. Se a chave está fechada, você concorda que o campo que está gerando, o campo que está sendo gerado nessa espira, ele também é uma constante, certo? Nessa situação aqui, ó, o B ele é uma constante. Se o B é uma constante, isso daqui, ó, que eu estava falando, variação do fluxo no tempo, não muda. Se o B é constante, isso daqui dá zero, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para os instantes que a chave fecha e abre. Porque nesse instante, quando a I está variando, como o B depende de I, lembra que esse B aqui, ó, ele é dependente da corrente. Ele depende da corrente elétrica. Ele vale μ0I alguma coisa, do que a gente discutiu nas aulas anteriores. Então, quando esse I está mudando, o B está mudando. Tá? Como essas duas coisas elas não estão em movimento, elas estão paradas, estão uma do lado da outra, eu preciso fazer com que essa variação ocorra de alguma maneira. Então, se o B está mudando no tempo, existe um fluxo, uma variação desse fluxo. Como existe a variação desse fluxo, né, essa espira aqui ela tem que responder a essa variação de forma a minimizar o efeito. Então, vai aparecer uma corrente num dado sentido aqui. O fluxo vai estar aumentando quando o B está aumentando. Vamos pensar assim. Quando o B está diminuindo, que a corrente está indo a zero, o B está saindo de B igual a B0 indo para B igual a zero, esse fluxo está aumentando no sentido contrário. O B agora está diminuindo. Então tem que surgir uma corrente aqui no sentido contrário para minimizar esse efeito aqui que eu tinha observado. Tá? Então a corrente em 1 ela só vai aparecer quando a corrente em 2 estiver variando. Por quê? Porque eu preciso dessa variação do campo magnético. Então, como vai ficar? Ó, o campo está nesse sentido, certo? Se ele está aumentando, o fluxo aqui está aumentando, passando por essa corrente. Para diminuir isso, eu tenho que colocar um campo contrário, não é? Então, ficaria uma corrente naquela direção, certo? Se fechou e o B está diminuindo, significa que o campo magnético está desaparecendo dessa corrente aqui, tá? Está diminuindo. Então eu preciso colocar um campo nessa direção para poder aumentar. Então a corrente fica nessa direção aqui, ó, tá? Regra da mão direita sempre. Então, a situação que eu tenho colocada é essa. É uma situação onde eu tenho que analisar qual é o fluxo do campo magnético para eu poder entender como que essa coisa ela está se comportando, tá? Então vamos olhar agora para o fluxo do campo magnético. Tá? Então vamos olhar aqui, ó, para o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo elétrico eu já sei calcular, concorda? Então veja, o fluxo do campo magnético ele depende da área que eu estou olhando, tá? Então aqui no caso eu estou pensando numa espira de área A. Eu preciso orientar essa área que ela tem um determinado dA que orienta ela, né? Ou um dA igual a N, né? Um vetor normal a ela. Imagina que aqui é a minha área, tá? Então o vetor N está aqui, ó, ele é perpendicular, ele orienta essa área em relação ao campo. E o meu campo magnético ele está passando aqui. Certo? Vamos imaginar que o meu campo magnético está passando aqui, ó, certo? Isso daqui é análogo ao que nós fizemos para o campo elétrico. Tá? Então, o fluxo do campo magnético ele seria calculado como sendo o meu BdA. Tá? Produto escalar entre o B e o dA. E pensando na área total, eu preciso somar todas essas contribuições. Então, eu tenho essa integral de BdA para o fluxo do campo magnético. Está aqui, ó.
No sistema internacional de unidades, quem que seria esse fluxo do campo magnético? O fluxo do campo magnético seria a unidade de campo, que é o Tesla, vezes o metro quadrado. Ou simplesmente uma unidade que a gente chama de Weber. Weber. Esse Weber tem uma história muito legal também na ciência. Então, sabendo que o fluxo do campo magnético é isso, e sabendo que é justamente essa variação do fluxo magnético que faz, essa variação do campo magnético, né, pela espira, que vai fazer com que apareça uma resposta no sistema, né, a gente pode escrever o seguinte, ó, para alterar o fluxo do campo, eu posso fazer algumas coisas, certo? Eu posso mudar o módulo de B, certo? Eu posso mudar a área da espira, tá? E como que eu mudo a área da espira, gente? Se eu tenho uma espira assim, eu não vou simplesmente fazer isso aqui. Eu multiplico por N. Quanto mais voltas eu der, eu estou multiplicando a área pela qual o campo está passando, né? Então, por isso que é comum, se vocês já tiveram a oportunidade de abrir um transformador, alguma coisa, o que você vai ver lá é um monte de fio enrolado, tá? Então, eu posso aumentar a área da espira, né? A área total. E eu posso mudar também o ângulo entre o B e a área, tá? O meu DA aqui, para poder calcular esse produto escalar aqui. Eu ficaria apenas com uma parcela, né, da minha contribuição. Então, se eu juntar todas essas informações agora, eu posso reescrever o que a gente chamou de lei de Faraday. Então, vou colocar aqui, ó. Finalmente, quando eu junto todas essas informações, eu posso escrever que a força eletromotriz que surge na espira, ela vai ser igual à variação no tempo de quem? Do fluxo do campo magnético, certo? E com um detalhe. Vou fazer até de outra cor aqui, ó, na direção contrária. Esse menuzinho aqui é justamente tudo aquilo que a gente falou da corrente estar num sentido, estar no outro, para tentar mitigar, para tentar matar essa variação que estava ocorrendo. A proporcionalidade entre a força eletromotriz e a variação do fluxo do campo magnético vem lá da lei de Faraday. Esse sinal de menos aqui é a contribuição da lei de Lenz. É a lei de Lenz que dá essa contribuição para a gente. Mas isso tudo aqui ficou conhecido, né? Ficou definido como sendo a nossa lei de Faraday. E será bastante útil para a gente agora, para resolvermos os nossos problemas. Tá? Então, o que significa esse sinal de menos? Significa que esta força eletromotriz, ou seja, a corrente que a gente observa lá naquela espira, né, ela se opõe à variação do fluxo. Tá? Como a gente tem N bobinas, normalmente, essa lei aqui, normalmente ela vem multiplicada aqui por um N. Tá? Vou colocar aqui, ó. Normalmente a gente tem N vezes isso daqui, tá? E esse N aqui é o número de espiras, tá? Normalmente a gente faz isso, mas na prática o que a gente vai usar aqui é a lei de Faraday cru, como sendo a força eletromotriz igual a menos dφ de B dt, tá? Então ficou definido quem é o φ de B, ele é isso tudo aqui, tá? Se eu quisesse emendar essas duas coisas, eu teria que a minha força eletromotriz seria menos a derivada em relação ao tempo desta integral de B dA. Tá? Então, teria isso daqui. Beleza? Então, maravilha. Então, vamos olhar agora algumas situações
que nos interessa. Beleza? Quanto tempo eu tenho para vocês não me xingar? Então é o seguinte, ó. Olha só. O que essa força eletromotriz nos diz? Ela nos diz que dentro do condutor existe um campo elétrico que é responsável por fazer com que essas cargas elétricas dentro do condutor se desloquem, concorda? Porque eu teria a minha DDP, a minha força eletromotriz, entre dois pontos aqui, A e B, e eu teria partículas que estão se deslocando aqui devido à ação de uma força elétrica que está associada, por sua vez, a um campo elétrico interno, certo? Então tá. Então isso nos dá alguma dica a respeito do que eu vou discutir agora, que é o seguinte, que é o que a gente chama de campo elétrico induzido. Campo elétrico induzido. E isso é bastante interessante a gente observar, porque vai dar subsídio para a gente entender depois como que funciona uma onda eletromagnética, como que a luz funciona. Tá? Então vamos imaginar inicialmente uma região do espaço aonde eu tenho um campo magnético que está entrando no plano da página aqui, ó, tá? Então, tem um campo magnético aqui que eu vou chamar de B, ok? E aí nessa região do espaço eu coloco um anel, tá? Um anel de cobre, um bom condutor. Coloco um anel condutor aqui, ó, tá? O desenho ficou ruim, mas a ideia é que seja um anel de raio R, tá? Então ele tem um raio R aí, vou colocar um raio R, tá? Um raio R, porque depois eu vou usar o R para outra coisa, tá? E aí ele está imerso nessa região do campo magnético. E esse campo magnético ele é delimitado, né, por uma região aqui, ó, de raio R, tá? Então tá, então eu tenho essa situação. E aí eu vou causar uma variação, certo? Eu vou fazer com que o meu dφ de B dt ele aumente, tá? Ele aumente. Se ele está aumentando, significa que eu tenho que ter um campo magnético contrário para minimizar essa perturbação. Então eu tenho um campo magnético nessa direção e aí surge uma corrente induzida aqui, ó, tá? Então vai surgir uma corrente induzida nessa direção aqui, ó, I induzido, tá? Vou colocar aqui, ó, I induzido, beleza? Então essa é a nossa corrente. Então esse campo elétrico que é induzido, né, devido a essa variação do fluxo do campo magnético, eu vou colocar aqui pensar já no fluxo, já, tá? Um dφ de B. Se a gente for pensar que esse campo elétrico que surge devido à variação do fluxo do campo magnético, ele vai exercer uma força do tipo QE, né? Então a força elétrica aqui é do tipo QE, tá? Nas partículas carregadas, fazendo com que a corrente elétrica seja essa resposta à variação do coisa, né? do fluxo de B. Se a gente for olhar, né, para essas duas situações aqui, para essas duas imposições, né, do experimento que a gente observa, a gente vai perceber uma coisa bastante curiosa, que é o seguinte, que esta variação do campo, né, a variação do campo magnético B nessa nossa região do espaço, né, ela produz de alguma forma, tá, um campo elétrico, certo? E isso daqui é justamente o que a lei de Faraday está nos dizendo no íntimo da coisa, tá? Isso daqui é o que a lei de Faraday ela está dizendo no íntimo dela, tá? Apesar dela associar diretamente a uma força eletromotriz e a variação do fluxo de B, o que ela quer dizer é o seguinte, que se esse B ele variar numa região do espaço, ele vai ser capaz de gerar um campo elétrico E em algum lugar, tá? E o bacana é o seguinte,
é que se eu remover esse condutor, tá? Então vamos lembrar o seguinte, ó, isso daqui é um anel condutor, certo? Por exemplo, de cobre, ok? Se eu remover o anel, tá? Remove o anel. Remove o anel. Se eu remover esse anel, o que vai mudar na minha situação? Não vai mudar nada. Por quê? Porque eu ainda tenho uma variação do fluxo do campo magnético, certo? E aí, se existe uma carga elétrica dispersa nessa região aonde tem esse meu fluxo de B variando, essa carga elétrica ela vai perceber esta força que aqui está, né? Que é justamente essa minha Q0 aqui, a minha carga teste. E ela vai começar a entrar em loop, ela vai começar a produzir uma corrente induzida nesta minha região do espaço. Tá? E existe um porém. O fato da carga elétrica estar lá e estar sentindo essa força elétrica, né, não exige ou não tem correlação com a existência do campo, porque o campo é justamente a força por unidade de carga. Então o campo elétrico ele vai continuar existindo nessa região, independente se eu tenho um anel condutor ou se eu tenho uma carga lá para sentir ele. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ó, é que deve haver linhas concêntricas de E, né, de campo elétrico aqui nessa região, independente de você ter esse anel ou não, tá? E aí, uma carga que, né, perceberia linhas radiais, ou descreveria trajetórias radiais dentro dessa minha região aqui, tá? E se essa variação de B cessar, do fluxo de B no tempo, for igual a zero, não há o campo elétrico, tá? Essa daqui é a exigência da lei de Faraday, tá? Então, se a gente olhar para uma carga sozinha, tá? Então, vamos considerar aqui, essa canetinha acabou, tem que apertar ela. Então, considerando aqui, ó, considerando um Q0, tá? Que se move em círculo. Ok? Eu teria que o trabalho executado sobre essa Q0 seria a minha força eletromotriz vezes o Q0, não é? Maravilha. E essa força eletromotriz, eu poderia associar ela ao fato de que o trabalho ele pode ser calculado como sendo Q0 e 2πr, que é a trajetória que é feita, né? Força vezes deslocamento, não é? Se eu arranjo essas duas coisas, eu teria que o meu E ele seria 2πr vezes o campo, ok? Então essa seria a minha força eletromotriz. Só que por outro lado, eu sei da lei de Faraday, né, do que nós já discutimos até então, que esta força eletromotriz aqui, ela pode ser escrita como sendo a integral do E ds. Concorda? E essa força eletromotriz, quando eu escrevo ela como sendo a integral do E ds, eu posso associar isso ao fato de que a minha
E vezes o Q0, ela pode ser escrita como sendo Q0 vezes o E ds, a integral de E ds, que está aqui. Ó. Tá? Se eu combinar isso daqui com a lei de Faraday, né, eu vou poder escrever o seguinte. Ó. Por quê? Porque a lei de Faraday ela me fala que a força eletromotriz ela é menos a derivada do meu φ de B dt. Não é? Então, a minha força eletromotriz ela vira isso daqui. Não é? E aí eu tenho que a integral fechada do meu E ds ela poderá ser escrita como sendo menos o meu dφ de B dt. Tá aqui, ó. Ok? Tá aí. Então, o que eu fiz, na verdade, foi uma comparação, né, entre essas duas expressões para eu poder dizer que a minha força eletromotriz poderia ser escrita também como uma expressão para o cálculo do campo do trabalho executado pelo campo elétrico. Tá? E aí eu posso associar isso à minha lei de Faraday. Okay? Então essa daqui seria uma das formas de eu escrever a lei de Faraday, onde fica evidente que a variação do fluxo do campo magnético causa um campo elétrico. Tá? É capaz de gerar um campo elétrico numa região do espaço. Maravilha. Essa daqui é conhecida como sendo a nossa lei de Faraday. Bom, agora uma das coisas bastante interessantes para a gente observar é olhar para mecanismos, né, ou para dentro do circuito elétrico, que a gente chama de indutores, né, que está associado a um fenômeno que a gente chama de indutância, que é o que a gente acabou discutindo agora mesmo. Tá? Então vamos olhar para isso daqui agora. Muito bem. Seguinte, então, esse fenômeno que a gente estava discutindo até agora, ele está relacionado à lei de indutância de Faraday, certo? Só que essa indutância de Faraday, ela está associada àquela bobina que a gente analisou, né? Aquela espira que a gente analisou, ela leva um nome de indutor, tá? E ela vai ser caracterizada por ter uma propriedade associada a ela, que é essa propriedade de indutância, tá? Que seria o modo como ela responde a esse fluxo do campo magnético, né? Então, isso daqui seria o análogo ao que a gente poderia falar lá atrás sobre capacitores e capacitância. Tá? Então, o indutor nosso, logo mais na frente, né, ele vai ser simbolizado, né, por esse símbolo assim, ó, tá? Uma espirazinha, né, dentro do nosso circuito. A gente vai analisar alguns circuitos desse tipo. E aí, agora, a gente está pensando na definição, né, do que seria, por definição, essa tal de indutância. Essa indutância ela será simbolizada para a gente como sendo a letra L, ok? E ela vai ser definida como sendo o seguinte: ela vai ser o número de espiras que você tem no indutor, ou seja, o número de voltas que você dá naquele fio, tá? Vezes o fluxo do campo magnético, tá? Dividido pela corrente que passa por esse nosso indutor. Tá? Então, isso daqui é algo relativamente estranho, né? Mas ele faz o papel justamente do que seria a nossa capacitância lá atrás. Tá? Então, isso daqui é uma medida, né, do enlaçamento do fluxo magnético, φ de NB, tá? Produzido pelo indutor por uma unidade de corrente. Então, tenta pensar assim, seria a quantidade de linhas de campo, né, que esse indutor vai ser capaz de produzir, de suportar, etc. e tal, dividido pela unidade de corrente que passa por ele. Tá? Então, seria mais ou menos isso daí. Tá? Então, lembrando que o fluxo de B
é o fluxo do campo magnético, tá? N é o número de espiras e I é a corrente que passa por esse sujeito, tá? Corrente elétrica. Ok. No sistema internacional, essa nossa indutância, ela vai ser dada, né, pelas unidades de Tesla associado ao fluxo do campo magnético, ao campo magnético, Tesla metro quadrado, essa unidade de fluxo, dividido por ampere, que é a unidade de corrente. Isso daqui tem uma letra própria, que é o H, que está associado ao Henry. Tá? Essa seria a nossa unidade de medida, né, para a indutância do nosso circuito, do nosso sistema. Tá? Então, se a gente pegar essa definição agora, imaginar a seguinte situação, né? Dado, né, um solenoide qualquer, lembra do solenoide da aula passada? Né? Ali ele vai ter uma indutância associada a ele, porque na verdade aqui o solenoide é um conjunto de espiras, né, todo enrolado. Lembra lá? Eu tenho o solenoide que é isso daqui, ó, onde o L dele é muito maior do que o raio. Então essa é a condição para eu ter um solenoide. Ok? Então você tem um solenoide cuja área A aqui, ó, a área da seção transversal, né, ele é definido por essa área A e ele tem esse determinado comprimento, esse L que eu vou colocar minúsculo para não confundir com aquele lá, tá? Então ele tem um determinado comprimento L. Então quando eu olho para este nosso solenoide, o nosso N, né, o nosso fluxo, esse N φ de B, ele pode ser escrito como sendo, esse daqui é o número de espiras total, tá? Ele pode ser escrito como sendo um Nzinho. Esse Nzinho aqui, ele é conhecido como sendo a nossa densidade de espiras, é o número de espiras, tá? Por unidade de comprimento, tá? Por unidade de comprimento. Então, logo, se eu multiplico isso por L, né, eu tenho que escrever dessa forma, porque lembra que quando a gente determinava no solenoide, eu podia pegar um pedaço do solenoide, aí eu estaria dependendo dessa densidade de espiras vezes o comprimento que eu estava pegando, tá? Então, por isso que eu reescrevo esse N em função desse NL, tá? E aqui dentro do solenoide eu sei que o campo magnético ele é todo dado aqui ao longo do eixo, né? Dependendo do sentido que está a corrente, o campo magnético está todo ao longo do eixo, e a área, como ela é transversal, esse fluxo do campo magnético vai dar simplesmente B vezes A, né? Então eu posso reescrever esse termo N como sendo NL e o fluxo de B como B vezes A. Tá? E detalhe, um outro detalhe importante é que o campo magnético produzido pelo solenoide, nós vimos que ele vale μ0 e N. Tá? μ0 e N. Se eu combinar essas duas informações, eu vou chegar que a indutância do meu solenoide ela vai ser igual ao meu N φ de B vezes I, que vai ser igual ao meu NLBA dividido por I, só que o meu B ele pode ser escrito NL como sendo μ0 I NA, ok? Dividido por I, simplifico I com I. Então, a indutância do meu solenoide ela pode ser escrita como sendo μ0 N ao quadrado LA. Tá? Então, essa daqui seria a indutância do solenoide. Certo? Solenoide. Maravilha. Aqui eu tenho a indutância do solenoide. Agora, um outro parâmetro que é interessante para a gente, agora que a gente conhece a indutância, é a gente olhar para uma coisa que a gente chamou, ou que a gente viu, né, que é a autoindutância, a autoindução, certo? O que seria a autoindução? A autoindução é aquele experimento que nós vimos, que nós tínhamos a bobina A, certo?
e nós temos a bobina B, ok? E aí, uma corrente que passe por esta bobina A, B aqui, ó, ela seria geradora, né? Se eu colocar aqui, ó, né? A corrente está aqui, regra da mão direita, ela seria geradora de linhas de campo magnético nessa direção aqui, ó, certo? Então, isso aqui seria as linhas de campo magnético associada a essa corrente que surgiu aqui, tá? Então, o que vai ser essa minha autoindução? Essa minha autoindução será uma resposta, né, à força eletromotriz que aparece no indutor, tá? No indutor, cuja corrente está variando, tá? Então, que corrente está variando? Essa daqui, ó, tá? Porque à medida que essa corrente aqui aparece... Não, perdão. Essa corrente aqui, na hora que ela aparece, né, que ela vai aumentando, quando você liga a chave e vai aumentando, ela vai variando, e aí você tem uma variação de fluxo de B, né, dentro dessa área, dessa espira A aqui, ó, tá? Então, veja só. O que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. Então, a corrente I, ela circula por B, tá? Pela espira B, ok? E gera um fluxo de B em A, ok? Então, nós temos isso daqui. Isso é uma coisa. Se essa corrente I, ela varia, o fluxo de B varia, certo? E como consequência, nós vimos que existe uma força eletromotriz em A. Aparece uma força eletromotriz em A, que vai ser responsável por uma corrente passando por A, por essa espira aqui, ó, tá? Ok. E a variação desse fluxo de B, tá? O fluxo de B variando, ele faz momentaneamente aparecer uma φ em B, tá? Por isso que é chamado de autoindução. À medida que esse fluxo de B aqui, ó, varia em A, quando ele está aumentando, as linhas de campo que está passando pela própria área de B também está aumentando. Então, esse fluxo de B é como se aparecesse uma corrente aqui, ó, que tentasse minimizar o efeito dessa corrente aqui. Vou colocar aqui linha. Tentasse minimizar o efeito dessa corrente aqui para ela não perturbar o próprio sistema, tá? Então, por isso que é chamado de autoindução. Então, o que vai acontecer? Aparece uma força eletromotriz induzida, certo? No indutor, cuja corrente está variando. Certo? Então, isso daqui é o que seria a nossa tal de autoindução. Tá? Isso daqui, ó. Beleza? Tá? Seria a minha autoindução. Como que eu vou calcular ela ou como que eu vou definir ela? Ela vai ser definida de modo similar ou análogo ao que nós definimos para a indutância do solenoide. Tá? Então, veja. A nossa indutância, ela foi tida como sendo N φ de B dividido por I, né? E aí eu posso reescrever isso daqui como sendo Li igual a N φ de B. E aí o que eu quero fazer? Eu quero, né, temos que a força eletromotriz que é induzida, ela é menos o d φ de B dt, certo? Então, se eu pegar esse φ de B aqui, ó, e jogar lá, eu vou ficar com a seguinte expressão. Eu vou ficar com... Na verdade, esse φ aqui, eu estou englobando o N aqui, tá? Porque lembra que eu falei? Lá na lei de Faraday, eu joguei as folhas fora, mas
esse N aqui ele tem a ver com o número de espiras que está enrolado. Então, ele envolve todo esse termo aqui. Ó. Então, ficaria logo, né? Eu poderia escrever que a minha força eletromotriz autoinduzida, ela seria menos a derivada disso daqui, ó, em relação ao tempo. Como L é uma constante, ele sai fora e eu fico com dI dt dentro da derivada. Tá? Então, essa daqui, ó, seria a minha FEM autoinduzida. Certo? Seria a minha FEM autoinduzida. Ok. E nesse processo, ocorre uma coisa que se chama indução mútua. Tá? Uma coisa é autoindução e, complementarmente, a gente vai observar uma indução que a gente chama de indução mútua. E o símbolo é N. Que aí agora vai estar envolvendo as duas bobinas. Tá? Envolve as duas bobinas, ou espiras, ou solenoides, por aí vai. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui uma bobina, certo? Que eu vou chamar, dizer que ela tem um número de espiras N1, e por ela passa uma corrente que eu vou chamar de I1, ok? E aqui eu tenho uma outra espira, que eu vou chamar de N2, e por ela deve aparecer uma corrente I2 em resposta à variação do fluxo do campo magnético devido a essa corrente aqui, tá? Então, essa daqui eu vou colocar ela ligada a uma bateria, mais, menos. E essa daqui eu vou colocar ela ligada a um amperímetro. Okay? Então, tá. Então, o que vai acontecer? Quando essa corrente aparecer aqui, ó, corrente para cá, campo para cá, certo? Então, ela vai fazer este campo aqui, ó. Campo para cá, que eu vou chamar de B1, ok? Devido à corrente 1. Então, essa espira que aqui está, ela vai sentir uma variação do tipo N2 φ de B1, ok? É a variação do fluxo que ela vai observar, não é? Então, nós temos o seguinte, ó, temos que a indutância, ela vai ser N φ dividido pela corrente, certo? Só que aqui nós vamos ter uma outra situação, tá? Nós vamos ter que esse sujeito aqui, que é a indução, que está associada a um único indutor, né, a um único sujeito dessa forma, quando ele é olhado de forma mútua, ele passa a se chamar M, tá? E aí ele vai se chamar o seguinte, ó, para esse sujeito aqui eu vou definir ele como sendo M2, porque eu vou usar as espiras M2 e olhar para o fluxo de B1 que está passando por ele, dividido, obviamente, pela corrente I1, que é a que provoca o campo. Tá? E um detalhe que a gente pode dizer é o seguinte, que o M2 vezes o I1, ele pode ser escrito como sendo N2 vezes o fluxo de B1. Tá? Então, isso daqui é uma possibilidade. Tá? E aí acontece o seguinte, ó, quando a I1 varia, vai acontecer que eu tenho um M2 do tipo ddt de I1, que vai ser igual a um N2 d φ de B1 dt. Esse sujeito aqui, ó, d de φ1 derivada do fluxo de B1 dt, que é a derivada desse sujeito aqui, ó, do fluxo de B1 aqui, é justamente a força eletromotriz que aparece nessa espira. Né? Então, isso daqui é justamente a E da 2. Tá? Então, nós temos o seguinte, que isso envolvendo o N2, tá? Que a E2, tudo isso daqui, ó, é igual a menos M2 DI dt. Tá? Então, eu teria aqui a força eletromotriz na 2. E para o inverso também é verdadeiro. Como é mútuo, eu posso escrever que
para A1, a força eletromotriz em 1 será menos a M1, a indução mútua, de DI de 2, da corrente que passa na espira 2, dividido pelo tempo. Então, eu teria isso daqui, certo? Tá aí. Então, a força eletromotriz produzida nas bobinas, ela acaba sendo proporcional à taxa de variação da corrente na outra bobina. Tá? Então, repara aqui, ó. E1, DI2. E2, DI, aqui esqueci de anotar, DI1. Tá? DI1. E, no fundo, essas proporcionalidades, né? O M1 acaba sendo igual ao M2, que acaba sendo igual a um M qualquer, tá? Que é a indução mútua aí no nosso sistema, ok? Então, com isso, a gente termina essa parte de indução, indutância e lei de Faraday, beleza?